Boa noite, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra do Senhor. Mais uma vez, estamos, através desse meio de comunicação, para estudarmos com todos os que estão nos assistindo a Palavra de Deus. Nesta noite, nós gostaríamos de compartilhar um pouco com todos vocês a respeito de formas e tipos de oração na Bíblia. Nós sabemos que oração é um elemento essencial na vida de todo crente, todo cristão. A oração ela representa o primeiro princípio de crescimento da vida cristã. Então nós não podemos viver sem orar, sem comunicar com o nosso Deus, com o nosso Pai. E nós gostaríamos então inicialmente de ler dois pequenos trechos da Palavra de Deus. O primeiro se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Observem bem a palavra dizendo que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Um outro texto agora, em Efésios, no capítulo 6, 18, após o apóstolo Paulo falar a respeito da armadura do cristão, ele encerrando esse texto bíblico, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. O que é oração? A palavra oração é uma palavra muito abrangente. Oração, essencialmente, ela representa comunicação, diálogo, conversa. E a palavra oração ela é muito ampla, né? Nós podemos encontrar na Bíblia muitas expressões a respeito de oração, como já disse, representando aí o primeiro princípio para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. Bill Bright, ele diz que oração é comunicação com Deus. É um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente, Deus e o homem. Observem bem, duas pessoas que se amam mutuamente sempre têm muita vontade de dialogar, de conversar. Então, nosso amor a Deus nos leva a ter sempre esse desejo de estar comunicando com Ele, conversando com Ele, elevando ao Senhor todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos louvores também. Oração é a maneira que o Senhor deixou, então, para nós comunicarmos com Ele. Nós vemos que a comunhão com Deus é como se fosse uma via de duas caminhadas, né? Eu falo com Deus através da oração. Deus fala comigo através da sua palavra. E a oração então representa uma dessas vias de comunicação com o nosso Deus. Temos muitas citações de oração na Bíblia. Há muitas ordens e recomendações para termos assim uma vida de oração. A Bíblia apresenta inúmeras vezes em que fala, recomenda, especifica a respeito de oração. Esta é a importância que damos, então, a esse elemento essencial para o nosso crescimento espiritual. Não há nada mais revolucionário no mundo do que a oração. A oração é um dos elementos mais fortes que Deus deixou para nós, seus filhos, nos comunicarmos com Ele. Isso não quer dizer que a oração é poderosa. A gente ouve muitas vezes as pessoas até dizer assim: fulano tem uma oração poderosa, vamos ter agora uma oração poderosa. Na verdade, a oração ela não é poderosa. Quem é poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus que é soberano, é o nosso Deus que vai responder a nossa oração de acordo com seus propósitos. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, nós temos essa recomendação: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus estará respondendo a oração segundo o seu conselho, a sua vontade. Jó também no final da sua experiência que passou de enfermidade e de comunhão com Deus, ele diz assim: os seus planos não podem ser frustrados. Então vejam bem que não é a oração que é poderosa, é o nosso Deus que tem poder
para responder às nossas orações. A vida de oração do crente é muito importante. O cristão que não faz uso de sua fonte de oração fracassa, sem dúvida, pois a vida cristã ela é totalmente impossível se ela não for vivida no Senhor Jesus e através dele. Então, vida cristã é Jesus, a nossa vida é Jesus morando no nosso coração, na nossa vida, e é Ele que estará levando as nossas orações nesse diálogo que tem com Deus. Nós não temos condições de orar, mas é Jesus que leva como o nosso único e suficiente intermediário nessa comunicação com Deus. Também é pela oração que nós mantemos a nossa comunhão com Deus. E através dessa comunhão, nós estaremos recebendo as respostas do nosso Deus, as nossas indagações, os nossos anseios. Sabemos que Deus está interessado em tudo que fazemos. Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Assim sendo, a Bíblia nos diz que Deus tem prazer na oração dos seus filhos. Provérbios 15:8 nos diz que o sacrifício dos perversos é abominação a Deus, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha que promessa, que expressão maravilhosa para nós. Deus se alegra com a nossa oração, com a nossa comunicação com Ele. Agora é bom saber que Deus também não dá o que queremos, e sim o que é melhor para nós, aquilo que nós precisamos. A Bíblia nos diz que Deus estará suprindo as nossas necessidades, não os nossos desejos egoístas. Muitas vezes a nossa oração é uma oração egoísta, mas Deus está pronto a satisfazer, segundo a sua boa vontade, as nossas necessidades. Assim, a comunicação com Deus pela oração é um dos grandes privilégios daqueles que já são filhos de Deus, já tiveram uma experiência de salvação eterna. Muito mais do que pedir bênçãos, oração é sede de Deus também. O salmista diz, em vários salmos nós notamos essa expressão: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia pelo Deus. Então, meus irmãos, orar é como respirar, como diz Martinho Lutero. A respiração é muito importante para manter a nossa vida, e a nossa vida espiritual também, para ser mantida de uma maneira fiel, de uma maneira próspera, ela precisa ser uma vida através de uma vida de oração. Mais alguns conceitos que nós temos de oração. Por exemplo, a Bíblia também diz que existem vários tipos de oração. Isso significa que a comunhão com Deus, a comunhão entre o crente e Deus, ela não deve ser apenas de uma forma, como uma repetição sistemática de palavras. A oração não é algo que nós decoramos e fazemos sempre aquela mesma expressão. Oração com diálogo, nós conversamos com Deus, apresentando a Ele as nossas ansiedades, os nossos louvores, a nossa petição, da maneira como nós sabemos conversar. Não através de repetições vazias, muitas vezes, e repetições decoradas. Então é bom a gente observar isso. Muitos tipos de oração, que nós estaremos vendo daqui a pouco, mas também formas de oração. Deus não se agrada de vãs repetições. Assim a palavra nos diz. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, versículo 7, ele disse que o Senhor não se agrada de vãs repetições, como os incrédulos, porque pelo seu muito falar eles acham que serão ouvidos. Então, oração não é repetição sistemática de palavras. Oração é diálogo, é abrir o coração para Jesus, abrir o coração para o nosso Deus, apresentando a Ele tudo aquilo que nós queremos na nossa comunicação com Ele. Agora, outro conceito que também nós observamos na palavra de Deus é que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós, levando-nos a orar corretamente. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fracos, nós não somos dignos diante de Deus. É preciso que o Espírito Santo esteja nos elevando até o nosso Deus para apresentarmos uma oração que seja ouvida pelo nosso Pai.
A Bíblia fala de muitos tipos de oração, que é o objetivo do nosso estudo nesta noite. No que diz respeito ao conteúdo da oração, mas também a Bíblia fala em formas de oração. Então vejam, tipos de oração e formas de oração, maneiras de orar. E então agora nós vamos ver em seguida, em primeiro lugar, as diferentes formas de orações, né? Forma de orar. Primeiro, é a oração que fazemos sozinhos, em um lugar reservado, como fazia o profeta Daniel, por exemplo, que apesar de ter sido muito perseguido politicamente lá, exilado na Babilônia, com pessoas com ciúme da sua atuação, da sua prosperidade, porque era um homem de Deus, a Bíblia diz para nós que Daniel, ele tinha os seus momentos de oração sozinho, e ele 3 vezes ao dia, com as janelas no seu quarto voltadas para Jerusalém, ele orava a Deus e tinha o seu momento devocional. Nós podemos ler isso lá em Daniel capítulo 6, no versículo 10. Então, esta é a oração sozinho, aquela oração que nós fazemos individualmente, né? Oração que nós podemos fazer na nossa oração devocional, naquele momento nós a sós com Deus. Jesus também tinha o costume de orar sozinho. A gente vê na palavra de Deus que Jesus se isolava muitas vezes, ficava em lugares reservados, e nós temos algumas citações, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 10, antes de Jesus escolher os seus apóstolos, a Bíblia diz para nós que ele ficou a noite inteira em oração. E quantas outras vezes a Bíblia registra para nós que Jesus tinha esse hábito, como Deus homem, de orar sozinho, de orar reservadamente ao nosso Deus. Jesus mesmo aconselhou os discípulos a adotar essa forma de oração, dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Faz parte também do Sermão do Monte, lá Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, entra no teu quarto em secreto. Então, essa primeira forma de oração é a oração sozinho, oração individual. Mas o ensino de Jesus não vai proibir para nós outras formas de oração. Por exemplo, segundo lugar, oração pública. Como é que é a oração pública? É a oração que nós fazemos em público ou na presença de outras pessoas que estão ouvindo a nossa oração. É uma oração audível. A Bíblia cita para nós, citando exemplos, o rei Salomão, por exemplo, quando ele foi dedicar o templo ao Senhor, ele ora diante de toda a congregação de Israel. Nós temos ali uma longa oração, e uma oração muito significativa do rei Salomão, dedicando o primeiro templo ao nosso Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. O escriba Esdras também, um dos responsáveis pela reconstituição da cidade de Jerusalém, na volta do povo do cativeiro, ele também orou em público diante de toda a congregação, não só confessando os seus pecados, mas os pecados do povo. E os irmãos podem ler depois em Esdras, no capítulo 10, nós temos no primeiro versículo essa expressão de que Esdras também orou em público. No Novo Testamento também encontramos vários relatos da prática de oração pública. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte: os varões orem em todo lugar. Então vejam que não há um lugar muito específico. É claro que o lugar específico de oração a Deus nós temos é a igreja, mas isso não significa que nós não possamos orar em público em outros locais, em outros lugares. E Paulo então diz: os varões orem em todo lugar, em todo lugar. Jesus também orou publicamente várias vezes. Na primeira multiplicação dos pães, a gente nota que antes dele pedir que distribuísse os pães e fosse realizado o milagre, ele disse que ele deu graças a Deus ali na presença da multidão. Na ressurreição de Lázaro, Jesus orou também, depois que chamou Lázaro para fora e Lázaro tornou a viver,
nós temos lá no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 41 e 42, dizendo para nós que Jesus orou e deu graças ao Deus Pai. E na última ceia também nós vemos Jesus orando ali na presença dos seus companheiros, os apóstolos. Então, oração também, outra forma, oração em público. O livro de Atos dos Apóstolos, onde vai narrar os acontecimentos da primeira igreja cristã, a igreja primitiva, em Atos 4 nós podemos notar no versículo 24 que o povo orou, né? E interessante que ali orando, agradecendo a Deus pelo fato de serem perseguidos. Então ali os crentes de Jerusalém se reuniam para juntos orarem a Deus. E a Bíblia diz que até tremeu o lugar onde eles estavam. Então era o poder manifestado por Deus através da resposta à oração que Deus aceitou tão verdadeiramente aquilo que eles estavam procedendo. Terceira forma de oração planejada. Oração planejada é aquela oração que nós fazemos de uma forma preparada e organizada durante um certo período. Por exemplo, nós oramos com um determinado assunto durante um certo tempo, né? Então é uma oração planejada, uma oração que nós especificamente notamos. A gente observa muito isso na igreja, pedindo oração para determinado assunto, determinada família, para um caso de saúde. E aqui nós podemos citar, por exemplo, novamente o profeta Daniel, quando ele ora pelos seus irmãos que estavam cativos na Babilônia. Daniel, ele observou que estava terminando o tempo do cativeiro babilônico, e ele ora então pelos seus irmãos, pelo retorno. E é interessante a gente observar que nesta oração planejada de Daniel, ele inclusive recebe aquela profecia tão conhecida e escatológica das 70 semanas de Israel, né? Nessa oração planejada aí, Daniel orando pelo povo, pelos seus irmãos compatriotas. Uma quarta forma de oração é a oração espontânea. Então agora aqui é aquela oração que ela é uma oração inesperada. De repente nós precisamos, durante o nosso dia a dia, nas nossas lides diárias, nós temos uma necessidade súbita de orar. O exemplo bíblico que eu gostaria de citar é o exemplo de Neemias. Neemias cativo na Babilônia também, e ficou muito afeiçoado ao rei Artaxerxes, e um dia o rei notou que ele estava triste e perguntou: por que você está triste, ô Neemias? E aí ele diz assim: então orei ao Senhor. Essa oração espontânea é aquela oração rápida, é a oração que nós precisamos naquela hora. É como se a gente dissesse assim: socorro, meu Deus, me socorre agora, eu preciso ter uma resposta, preciso ter uma orientação do Senhor. Billy Graham diz que essas são as flechas de oração. E observem bem que quantas vezes durante o dia nós mandamos essas flechas de oração. São orações rápidas, orações que a nossa necessidade urgente ali diante do nosso Deus. Quando alguém nos diz algo que a gente realmente não acredita, ridicularizando, quando estamos às vezes numa fila de banco, ou quando nós estamos diante de uma dificuldade qualquer. Uma oração espontânea, mas é uma oração rápida, são as nossas flechas de oração. Quantas vezes durante o dia nós precisamos dessas flechas de oração? Há uma quinta forma de oração, que é orar sem cessar. Agora a Bíblia recomenda para nós que nós devemos orar sem cessar, ou seja, orar com perseverança, orar continuamente. A vida do crente deve ser uma vida de oração. Estamos trabalhando, estamos orando. Estamos conversando, estamos orando. Estamos andando, ouvindo, estamos orando, pedindo sempre sabedoria ao nosso Deus. Isso que é oração sem cessar, uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de oração em todo o tempo. Paulo, no texto que nós lemos, ele diz: em todo o tempo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então vejam bem, orar sem cessar.
todos os nossos atos, nossas atitudes, que sejam feitas em atitudes de oração. E por último, com forma de oração, nós temos a oração em todo o tempo no Espírito. Meus irmãos, nada mais importante, profundo, do que seja a verdadeira oração quando ela é feita no Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus nos conduz para que nós oremos. O Espírito nos ensinando, nos dando a motivação suficiente, nos dando a palavra suficiente para conversarmos com o nosso Deus. Nós somos convidados, então, em todo o tempo, a orar no Espírito, como nós vemos aqui também no primeiro texto que nós lemos. Orando em todo o tempo no Espírito. Esta é a oração ideal, é a oração que todo crente deve almejar e deve estar preparado para realizar. Mas, como nós sabemos e já dissemos, nós não sabemos orar como convém. Aí o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. Ele intercede por nós. Ele nos leva, então, a ter aquela condição suficiente para estarmos conversando com o nosso Pai. Então, como nós vimos, recordando agora, os irmãos podem observar que há muitas formas de orar, né? A Bíblia cita para nós. Nós podemos orar sozinhos, na oração devocional, lá no nosso quarto, isoladamente. Nós podemos orar em público, tendo outras pessoas ao nosso redor. Nós podemos ter uma oração planejada, são aquelas oração que nós oramos especificamente por um determinado assunto durante um certo tempo. Nós podemos orar espontaneamente, como nós dissemos, são aquelas flechas de oração. Nós podemos orar sem cessar. Essa atitude que o crente deve ter, orar continuamente. E orar no Espírito, orar sempre levando a oração através do Espírito atuando em nós. Em segundo lugar, agora nós vamos observar que há tipos de oração. A Bíblia fala para nós em muitos tipos de orações, há muitas citações. Considerando toda a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós veremos que existem muitos tipos de oração quanto ao seu conteúdo agora, o conteúdo da oração. Agora não é mais a forma, mas é o conteúdo da oração que fazemos nesse nosso diálogo, nessa nossa comunicação com Deus. Paulo nos ensina, falando sobre a batalha espiritual que enfrentamos no nosso dia a dia, e nos diz que nós devemos revestir da armadura de Deus. Mais uma vez, aquele texto que já citamos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Toda oração, aqui o termo grego lá no original, significa muitos tipos de oração. Então, a Bíblia está dizendo para nós que há muitos tipos de oração. Nós vamos ver agora a seguir. Ainda em 1 Timóteo 2,1, a Bíblia também diz que nós, como crentes, nós devemos orar tendo a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Vejam como é amplo essa doutrina, como é amplo a vida de oração do crente. Primeiro tipo de oração, oração de adoração. O que é uma oração de adoração? Oração de adoração é aquele tipo de oração que simplesmente nós adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro deve orar assim regularmente. Nesse tipo de oração nós não pedimos nada, mas unicamente nos ocupamos em adorar ao Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. E eu me estou lembrando agora de Paulo e Silas, lá na prisão de Filipos. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, lá em Atos 16, 25. Nós vemos que era meia-noite, ali sofrendo, amarrados no tronco, quem sabe com frio, com fome, com dor. A Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. Esse é o primeiro tipo de oração, oração de adoração, de louvor ao nosso Deus. Não podemos esquecer que é fundamental
esse aspecto da nossa vida cristã, estarmos louvando e adorando o nosso Pai. Segundo tipo de oração que a Bíblia nos diz é a oração de ação de graças. A oração de ação de graças é aquele tipo de oração que nós dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos que estão sendo derramadas sobre as nossas vidas, tanto fisicamente como espiritualmente. É agradecer a Deus. Não é simplesmente louvar, mas agora agradecer especificamente todas aquelas bênçãos que nós temos recebido do nosso Deus. É bom notar que geralmente nós somos muito bons em pedir e péssimos para agradecer. É um fato interessante, por exemplo, em reuniões da igreja, às vezes o dirigente pede assim para a pessoa: vamos agora só agradecer. E a gente não consegue só agradecer. A gente está fazendo oração de agradecimento, mas a gente já começa a pedir. Veja como nós somos ansiosos e nós queremos sempre as coisas. Esse tipo de oração deve ser cada vez mais constante na nossa vida. Ação de graças. Estar sempre com o coração grato diante de Deus. Terceiro tipo de oração. Oração de confissão de pecados. Meus irmãos, agora é muito sério, é muito profundo. Aquele tipo de oração que, mediante um sincero arrependimento, nós estaremos confessando a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, nos apresentando diante do Senhor e expressando a consciência de quão dependentes nós somos do nosso Deus, da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos a promessa maravilhosa de que temos a natureza velha ainda e pecamos constantemente, mas nós temos esse tipo de oração que nós devemos estar sempre fazendo também ao nosso Deus, oração de confissão de pecados. Um quarto tipo de oração que nós gostaríamos de citar, que nós vemos na Bíblia, é a oração de intercessão. Então, o que é intercessão? É aquele tipo de oração que nós intercedemos por outras pessoas, pedindo a Deus a favor daqueles que nos cercam, até mesmo daqueles que nem conhecemos pessoalmente. Interceder é se colocar no problema da pessoa, é se colocar na dificuldade da pessoa. Isso que nós entendemos como sendo intercessão. Podemos interceder por familiares, por amigos, por pessoas que até nem estão próximas de nós, por nossos irmãos na fé, ou por irmãos espalhados por todas as partes do mundo, por todos os homens, pelas autoridades constituídas, como diz na 1 Timóteo 2, orar por todas as autoridades, e até mesmo nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, como o Senhor Jesus nos recomendou em Mateus 5,44, no Sermão do Monte, orar por aqueles que vos maltratam, aqueles que são seus inimigos. Então vejam a importância que tem a intercessão na nossa vida, se colocando diante do problema daquela pessoa e orando ao nosso Deus, intercedendo. Parece que nós não temos estado muito envolvidos em intercessão, pelo fato de que quando nós intercedemos, nós também deveremos estar prontos a realizar aquilo que Deus colocar no nosso coração com relação ao problema ou à dificuldade daquele tema que nós estamos orando. Um quinto tipo de oração ainda é a oração de petição e súplica. Agora sim, agora nós vamos orar por nós mesmos. É interessante nós notarmos que agora em quinto lugar, não é em primeiro lugar, mas em quinto lugar, agora nós vamos orar por nós mesmos. E nós podemos orar pedindo, petição e suplicando. Na petição é aquele tipo de oração que nós nos dirigimos a Deus e apresentamos a Ele todas as nossas necessidades. Tá, agora é petição mesmo. E olha, a minha experiência própria é que orar pelo nome do problema, pelo nome da dificuldade, pelo nome daquilo que você deseja e está pedindo a Deus. Que não seja uma oração no sentido muito genérico, mas especificar agora, com simplicidade, com singeleza de coração, mas especificar qual é a petição que estamos fazendo a Deus.
A Bíblia nos encoraja que nós temos que lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. E por que nós podemos fazer isso? O versículo diz que nós podemos fazer isso porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Deus tem cuidado de nós. Então, é possível, é necessário, nós temos essa necessidade de pedir a Deus. Isso é petição. Então, nós podemos pedir a Deus para a nossa própria provisão, para nos conceder sustento diário ou coisas essenciais da nossa vida. Nós podemos pedir por bênçãos espirituais, por crescimento espiritual, orientação sobre algum fato, alguma atitude que devemos tomar, orar por proteção, por sabedoria, e aí tem uma série de assuntos que nós sabemos muito bem quais são as nossas necessidades diárias. Agora, a súplica é uma oração de petição, mas a súplica agora é um pouco diferente, porque a súplica agora é uma petição mais intensa. Agora é um clamor. Na súplica agora é um pedido insistente de socorro. É uma dificuldade extrema. Jesus fala de súplica quando nos ensina em Mateus 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-vos-á. Vejam bem essa promessa que nós temos do Senhor Jesus, de que nesse clamor nós estaremos recebendo uma resposta do nosso Deus, que constantemente se compadece de nós. Então, agora, recordando, nós temos aí os tipos de oração também. Nós podemos orar adorando, louvando a Deus, oração de ação de graças, oração de confissão de pecados, oração de intercessão, oração de petição e súplica. Eu já aprendi na minha vida a buscar sempre, quando oro a Deus, especialmente na minha hora devocional, de estar usando essa sequência. Não começar a oração pedindo a Deus, mas começar adorando, depois agradecendo a Deus, confessando os pecados. A gente sabe muito bem que confessar pecado é concordar com Deus. Confessar pecado é concordar com o Espírito Santo quando coloca no nosso coração que realmente nós saímos do alvo de Deus. Depois a oração de intercessão e, por último, nesse tópico da nossa oração, aí vem então a nossa petição e a nossa súplica, muitas vezes o nosso clamor. Mas a gente podia citar ainda muitos outros tipos de oração. Eu gostaria de citar pelo menos mais 3 tipos de oração que a gente pode observar na Bíblia. A oração com profissão de fé. Aí o exemplo que eu gostaria de citar para os irmãos é o de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Como é que foi a morte de Estevão? Ele morreu professando a sua fé em oração. Atos capítulo 7, no último versículo desse capítulo, diz assim: de joelhos, clamando em alta voz, pediu ao Senhor que não o considerasse culpado aqueles que o apedrejavam. Veja aí, uma oração de profissão de fé. É certo que é uma oração em público, sim, também, mas é uma oração professando a sua fé, morrendo apedrejado ali em prol do Evangelho do Senhor Jesus. Oração de lamento, é um outro tipo de oração também que nós encontramos na Bíblia. Isso é bem característico, por exemplo, na vida do profeta Jeremias. É aquela oração que geralmente é feita pelo crente num estado de angústia muito grande. O profeta Jeremias foi muito perseguido pelo rei, pelas pessoas, e em razão de grandes sofrimentos, ele escreveu até um livro da Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. E ali a sua vida foi pautada por grande sofrimento. E há até um versículo nos seus escritos que ele diz: lamentava até o dia do seu nascimento. Então veja aí, há um tipo de oração também que é uma oração de lamento. Há uma outra oração agora que não é muito, quem sabe, até especificada, mas são aquelas orações imprecatórias. O que é essa oração? É um tipo de oração muito comum nos Salmos. No livro de Salmos nós encontramos. É aquela oração que mostra zelo e preocupação com a glória, com a vontade, com a justiça de Deus. Vocês podem observar, por exemplo, o Salmo 10, o Salmo 83, o Salmo 94, que nós temos esse tipo de oração imprecatória. Ela pede
que o juízo de Deus seja derramado sobre os ímpios, não para os nossos desejos sejam satisfeitos. Não é uma oração de vingança, mas é uma oração que nós clamamos a Deus para que Deus seja honrado, seja glorificado e os seus propósitos sejam cumpridos. Isso que é uma oração imprecatória. Por exemplo, no Salmo 83, versículo 1 diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus, pois os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. No versículo 18: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Vejam que aqui é uma oração imprecatória, dizendo: Senhor, cumpra na humanidade os teus desígnios, né? Não pedindo a Deus, exemplificando a Deus, querendo ajudar a Deus de maneira nenhuma, mas é uma oração em que nós pedimos ao Senhor para justificar diante de toda a humanidade a sua glória e todo o seu poder. E por último, agora algumas recomendações, concluindo o nosso estudo, algumas recomendações sobre os vários tipos de oração. Apesar de existir muitos tipos de oração na Bíblia, isso não significa que Deus escuta todo e qualquer tipo de oração, não é verdade? O Senhor nos responde daquela maneira que todos nós conhecemos, de 3 maneiras clássicas. Deus pode responder sim, Deus pode responder não e Deus pode responder espere. Muitas vezes não nos responde porque qual o problema? O problema é pecado na nossa vida. Isaías 59, 1 e 2 disse que a mão do Senhor não está fechada para nos salvar, nem tapados os seus ouvidos para nos ouvir, mas as nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para que Ele nos ouça. É bom nós atentarmos para isso, que apesar de ter muitos tipos de oração, muitas vezes o pecado, ele interfere na nossa vida de oração. O Dr. Hollisby, no seu livro Oração, diz assim: quanto mais difícil for orar, mais se deve orar. Às vezes o nosso pecado é tão grande, a nossa separação de Deus é tão grande, que nós não sabemos nem como orar. Então é bom atentar para isso, que nós devemos sempre estar conscientes que Deus pode estar recebendo sim em resposta à nossa oração, pode dizer não, ainda não é o momento, ou pode esperar, que nós esperemos um pouco para receber a nossa oração, mas o Senhor sempre estará ouvindo a nossa oração, a não ser o pecado nos atrapalhando muitas vezes. Então, nessa recomendação final, concluindo, em primeiro lugar, Deus não aceita a oração fundamentada em nossos desejos pecaminosos. Tiago 4,3 diz que pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos seus próprios deleites. Então, se eu quero que Deus faça a minha vontade, é uma oração errada. Deus não vai aceitar essa oração, né? É uma oração egoísta. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, Deus não aceita a oração fundamentada em nossos desejos pecaminosos. Deus também não aceita a oração com vãs repetições. Jesus falou muito bem isso, que não useis de vãs repetições na oração como os gentios, incrédulos, porque eles pensam que no muito falar Deus estará ouvindo. Há algumas religiões que ficam repetindo e jamais estarão recebendo respostas de Deus. São orações loucas, vazias. Deus também não aceita oração em favor dos mortos. A gente sabe que morrendo para essa vida cessa toda a nossa capacidade de sermos salvos. A Bíblia diz que a nós está ordenado morrer de uma só vez, seguindo-se depois o juízo. Então, para que orar pelos mortos? Não devemos orar pelos mortos. A Bíblia não recomenda isso e jamais devemos fazer isso. Deus também não aceita oração feita na mediação de anjos. A gente sabe muito bem que a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus para executar determinadas ações. Anjos não são intermediários. Os anjos têm as suas ações específicas de Deus. Então Deus não aceita oração feita na mediação de anjos. Deus também não aceita oração em nome de qualquer outra pessoa que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante destacar agora. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O Senhor Jesus é quem leva a nossa oração
que intercede por nós, como já dissemos que nós não sabemos orar como convém. Então, a oração no Espírito, a oração na mediação do Senhor Jesus para levar a oração. Jamais Deus estará respondendo a oração que não for feita a não ser em nome do Senhor Jesus. Então, o correto é que usemos somente aqueles tipos de oração que claramente são ensinados nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria que todos vocês meditassem e observassem bem isso. Agora, há uma oração especial que combina todos os tipos de oração que nós falamos, numa única oração. E todos vocês sabem que é a oração do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou. Ali na oração do dominical nós temos aí louvor a Deus, agradecimento a Deus, nós temos ali confissão de pecados, nós temos ali propósitos, é uma oração completa. A oração do Pai Nosso é aquela oração especial que é uma oração completa. Uma oração correta diante de Deus é aquela feita de acordo com a sua vontade. Então, vamos recordar também isso nessa conclusão. 1 João, capítulo 5, 14, nos diz que esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Então, a oração correta é aquela feita de acordo com a vontade de Deus. E frequentemente nós não sabemos qual é a vontade de Deus diante de uma petição que nós fazemos. Aí sim que nós devemos então dizer aquela expressão tão comum que nós ouvimos dos nossos irmãos: seja feita a tua vontade. Sim, se for da vontade de Deus, Ele estará respondendo a nossa oração de uma maneira afirmativa. Então podemos orar a Deus como? Na mediação do Filho, do Senhor Jesus, e no poder do Espírito Santo de Deus. Eu espero que esta palavra sirva de recordação para muitos irmãos. Sei que não é um assunto novo, mas que os irmãos possam fazer um retrospectivo a respeito da sua vida de oração. Como tem sido a sua oração? Você só pede a Deus? Você não tem preocupado com aqueles tipos de oração que a Bíblia nos ensina? E que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos viver uma vida cristã normal e tenhamos sempre, como Bill Bright diz, oração e diálogo entre duas pessoas que se amam. Ter sempre esse desejo constante no nosso coração de estarmos orando a Deus, conversando com o nosso Deus, a tempo e fora de tempo. Vamos concluir orando ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, pela oração, por esse método que o Senhor deixou para estarmos comunicando com o Senhor. E, ó Pai, ensina-nos a orar. Não sabemos orar como convém, Pai. Somos muito fracos e precisamos a todo instante que o Senhor mesmo atue na nossa vida através do Teu Santo Espírito, para que possamos orar verdadeiramente ao Senhor, uma oração que seja ouvida pelo Senhor nosso Deus. Fica conosco, continue a manifestar a Tua graça sobre cada um de nós. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.